Bom dia, meus amados. Hoje eu vou trazer um tema, vou dizer assim: Deus ouve o clamor do povo. Sim, é verdade. Deus não interfere na evolução dos mundos e nem na tua própria evolução, mas Ele ouve o clamor. Sempre que nós não possamos fazer algo e é preciso que esse algo aconteça, aí sim há uma intervenção divina para que se cumpra os seus planos. Deus também não se envolve nas nossas decisões, porque todas as decisões que nós tomamos, elas trazem aprendizado, e é para isso que nós estamos aqui. Seria a mesma coisa que numa escola, a professora ou o professor dá todas as matérias prontas para os alunos, ao invés de submetê-los às provas, dar a nota, ou então dar a prova com as respostas prontas. Qual é o mérito de cada aluno de se esforçar e aprender? Aliás, não haveria aprendizado. Sem a experiência, sem o esforço, sem o interesse, não há aprendizado. E nós somos alunos dessa escola e estamos aqui, uma grande parte desses alunos finalizando não o ano letivo, finalizando o ciclo. Eu sempre costumo dizer o primeiro grau, porque nós estamos ainda na terceira dimensão, indo para a quinta agora. Então nós vamos, de fato, entrar no segundo grau, da evolução. Então essa escola será transformada, como já foi dito, e aqueles que não atingirem o conhecimento mínimo necessário, que chamamos de frequência, eles não estarão habilitados para ir para a quinta dimensão, para a nova terra, para a nova escola. Terão que procurar uma outra escola onde ainda se possa aprender as lições da terceira dimensão, da dualidade. Mas o tema de hoje ele é bem interessante porque ele se encaixa no momento atual, porque assim como os textos anteriores, os áudios anteriores também, trazem mensagens do momento. Esta semana aconteceu uma situação bem típica, que é o tema de hoje, por isso eu trago aqui para vocês, para que vocês possam fazer também uma comparação com a vida de vocês, com o dia a dia, para que nós possamos todos confiar nesse plano divino. Me foi permitido um tema que eu não tinha nem pensado, mas aconteceu primeiro um fato. É isso que é importante. Na quarta-feira eu tive por alguns momentos uma vontade de não continuar mais com esse trabalho, porque hoje a minha vida é esse trabalho. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? A gente passa mensagens, passa informações. Sabemos que o plano divino é infalível. Isso sim, eu tenho essa confiança e tenho essa certeza. Mas as mensagens que vêm dão um ânimo, daí a pouco vem uma água fria e congela tudo, Parece que as coisas não funcionam. Vem aquele momento de expectativa, alegria, agora vai. Daí a pouco parece que desmorona tudo de novo. É como aquela criança que faz um desenho na areia, na praia, Trabalha, faz com tanto amor, capricho e tá pronto. Quando vai chamar o pai e a mãe para mostrar a grande obra, vem a onda e apaga tudo. Às vezes a gente se sente assim. E na quarta-feira à noite, quando eu fui fazer as minhas preces, a minha meditação, a entrega do dia, que eu faço isso todas as noites, fazer meus pedidos para enviar para vocês luz, força, coragem, fé, determinação, persistência, enfim, cura também, porque muitos me pedem e eu sempre coloco na lista. Aí veio aquela coisa assim, puxa, eu estou fazendo o que aqui? Eu não quero passar informação que não seja verdadeira. Aliás, a única coisa que eu peço toda vez que eu vou escrever ou vou fazer um áudio é que não permitam que eu passe uma desinformação. Que tudo que seja passado seja realmente o que interessa, o que importa, o que é verdade. Tem tanta mentira por ali. Eu não quero ser mais um a iludir a humanidade. Não tem sentido eu fazer esse trabalho voluntário se não é para uma boa causa, se não tem pelo menos um sentido. E o sentido é o bem, é a caridade,
É o amor incondicional, o respeito que a gente tem, como eu sempre digo, a compaixão daqueles que sofrem, que precisam, aqueles que não ouvem a voz do alto. E daí, naquele momento da meditação, eu conversei sim, porque eu converso com a minha egrégora, né, com a minha equipe espiritual. E eu disse para eles francamente, eu acho que eu estou fazendo um papel de bobo aqui. Não parece que as coisas não estão andando como deveriam ser, como vocês me passam, como me dizem, como me permitem dizer. Será que está valendo mesmo tudo isso? Será que não é um engodo também? Eu não estou aqui para brincar. Ou as coisas vão andar direito, ou eu vou parar de trabalhar também. Porque às vezes a gente precisa discutir com a nossa equipe, sim. Eles são amorosos, mas eles também compreendem as nossas dificuldades, como sempre dizemos, né? E eu estou colocando aqui como título desse áudio: Deus ouve o nosso clamor. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Por isso a libertação está chegando. A Terra vai ser um planeta livre. A humanidade vai estar liberta da escravidão pelo trabalho e pela dívida. Porque quem sempre comanda tudo, quem escravizou o povo, colocou a terra em quarentena, foi um grupo de seres que não são da terra. Vieram aqui explorar a terra e no fim resolveram explorar a própria humanidade residente. E eles implantaram um sistema. Então quando a gente fala o sistema é tudo aquilo que te controla. Ele está que nem um polvo, tentáculos em todos os lugares, aonde você possa imaginar ter um tentáculo desse polvo. Você não faz absolutamente nada que o sistema não tenha o controle. Qualquer trabalho que você fizer, qualquer atividade, qualquer movimentação, qualquer aprendizado, qualquer coisa que está dentro das regras deles, é uma forma de domínio. E eles tinham por objetivo, agora, nesse final que a gente chama de Agenda 2030, inclusive diminuir a população para menos de 1 bilhão de habitantes na Terra e escravizar essas pessoas. Iam ficar só com aqueles que interessavam. Então, quando você não serve, você é eliminado. Só que isso não faz parte do plano divino. Isso não faz parte. Isso é uma transgressão. Quando sai das 4 linhas, quando sai da regra do Criador, nós vemos algo acontecer, porque existe uma permissão para o mal, porque o mal está sempre a serviço do bem, porque o mal ele faz com que o aluno dessa escola aprenda a dualidade de fato, porque senão ele aprenderia só o lado bom, só o bem. Nós estamos aqui para entender como funciona as duas faces da moeda, a polaridade. Então há uma permissão para certas coisas, mas tem uma linha. Há uns tempos atrás, eu acho que uns 2 anos, eu escrevi um texto. Podem procurar na internet. O Criador deu o basta. Eu acho que era esse o título. Mas é mais ou menos essas palavras. O Criador deu um basta. Chega, acabou. Até aqui deu, né? Então, na quarta-feira, quando eu questionei, porque se fala muito na mudança, na transformação do planeta, na ascensão, na transição, no melhor que está por vir, confia no plano, e parece que tem horas que a casa cai. Aí eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Se as coisas parece mostrando que às vezes vão no sentido contrário. E mesmo vocês aí me questionam sempre, mas que jeito que a luz venceu se tudo está indo pelo lado da escuridão? E de fato isso coloca também o meu trabalho às vezes em xeque, né? E eu questionei isso porque eu não estou aqui fazendo um papel de idiota. Aí a resposta veio muito contundente, né? Muito prática e curta e grossa, como se diz, né? Olha só a resposta. E aí eu me lembrei daquele texto que eu escrevi há uns quantos meses já. O sistema se autodestruirá. E aí até na hora eu
lembrei disso porque eu já tinha escrito sobre isso. Aí eles complementaram, né? Sim, o sistema se autodestruirá por si só. A destruição do sistema será de dentro para fora. Então, até algumas orientações depois ainda veio, né? Ou vieram, porque são orientações. Algumas orientações vieram ainda para complementar, dizendo que teria outras maneiras do sistema ser dissolvido. Mas, como uma fera ferida, atacada por algo externo, ela vai reagir violentamente. E essas mudanças elas estão sendo planejadas para que aconteça a menor possibilidade de danos para a humanidade, porque a humanidade, a maioria já pagou seu karma, ninguém vai passar aquilo que não precisa passar, aquilo que a gente sempre fala. Então, no fim, foi uma forma de acolhimento. Como nós dissemos, Deus ouviu o clamor do seu povo e está agindo. Mas Ele não interfere naquilo que nós não possamos fazer. Nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Quantas vezes eu já falei isso, já escrevi isso? Deus não é nosso empregado, Ele é nosso sócio. Temos que tratá-lo como tal. Aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. Ele vai interferir sempre que nós não temos condições de fazer algo, quando foge da nossa capacidade, ou quando o projeto divino corre riscos, como é agora. O sistema estava disposto a acabar com a humanidade, mas o plano divino tem um plano para a humanidade. Como é que o sistema, que é um intruso aqui neste planeta, vai querer se sobrepor ao plano do Criador? Isso é uma coisa óbvia, não precisa nem ter 2 neurônios para entender, bastaria um. Na verdade, o que existe é uma falta de consciência em muita gente. Falta de consciência, falta de responsabilidade, falta de calar a mente, diminuir o barulho interno. Há muito ruído no canal interno de cada um, porque todos vocês são canais. Porque o canalizador tem um dom. Não, o canalizador aprendeu a limpar o canal, diminuir o barulho, calar a mente, ouvir a voz da alma. Deus ouviu o clamor do seu povo. Não há nenhuma possibilidade de mudança nesta linha de tempo que aconteceu em 2010. Haverá muito tumulto pelo mundo. Nós vemos aqui no Brasil também, em todos os lugares. Quando falamos isso, não estamos falando aqui de Brasília, estamos falando da casa planetária, porque é uma casa só. Cada país é um compartimento da casa. Tem os quartos, tem a sala, tem os banheiros, né? Tem área de serviço, tem... Cada país tem o seu pormenor. Não vai haver nada que possa trazer preocupações exageradas. Vai acontecer o que tem que acontecer. Algumas coisas faz parte da limpeza. A faxina está sendo feita. A varredura está sendo feita no plano físico. Nós já falamos isso quantas vezes. Quando começou a limpeza no etérico, no astral da Terra, lá por volta de 2016, 2017, é só acompanhar os textos, está tudo lá. Começou a limpeza na pirâmide, na cabeça dela, no topo, e veio descendo, até chegar nos umbrais, depois o umbral baixo, e agora faz 1 ano, 2, nós estamos dizendo isso porque vem a informação, a limpeza está sendo feita no nosso quintal, aqui na crosta, na matéria. A remoção, nós vamos ver muitas personalidades sendo removidas. Muitas são removidas e não são anunciadas, mas estão sendo removidas porque a limpeza está sendo feita.
O sistema tenta atrasar isso através de falsas narrativas, que nós já sabemos quais são, para tentar segurar a humanidade pelo medo. Porque o medo é um trauma que nós temos dentro de nós e precisamos também limpar esse medo. Então, as possibilidades que eles inventam fazem com que a gente sinta aquela sujeira ainda dentro, que é uma energia negativa, chamada de medo, para que a gente possa externar esse medo e liberar. Tem que vir para fora. Vamos trazer para fora aquilo que ainda está dentro, que é negativo. Vamos aproveitar a oportunidade. Porque vai haver guerra. Sim, eles estão anunciando uma guerra mundial. É o que eles querem. Não vai acontecer mundial. Se não tiver imagem, eles criam. Hoje existe a holografia. Hoje a arte gráfica faz qualquer coisa. Ela desenha, ela cria, ela movimenta, ela cria imagens perfeitas. Não é assim que funciona o cinema? Então, vamos ficar atentos, porque eles tentam enganar até o último minuto. A mentira. Nunca, nunca na história da humanidade, nunca na história desse planeta de tantos bilhões de anos, houve tanta mentira ou engano. Porque o engano é a única maneira de te atrasar. Senão você vai rapidamente para a quinta dimensão e uma consciência que se expande nunca mais será controlada. E o sistema quer te controlar. Porque quanto mais ele controla a humanidade, mais tempo ele ganha. Uma sobrevida, sabendo que não vai longe, mas ganha. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus já deu o seu basta. Deus tem um plano. E quem que vai impedir isso? Mas nem que seja transformado no Satanás, como se diz, no Lúcifer, no demônio, sei lá o nome que dê, né, para essas entidades malignas que aqui se adonaram desse planeta. São anjos caídos, eles têm muito conhecimento, mas eles têm um limite como qualquer outra alma. Só há um comando para tudo no universo, que é aquele que criou. O sistema está se autodestruindo por si só. Nós só temos que segurar a energia, manter o foco, manter a energia, a vibração. Claro que tem coisas que nós precisamos fazer. Nós sentimos quando temos que fazer. Não temos que esperar lá na rede que tudo caia do céu. Não, nada cai do céu. Nós temos o amparo, mas nós temos a responsabilidade. O que você está fazendo por você, o que você está fazendo pelo coletivo, é o que você vai ser amanhã. É o caminho que vai determinar a tua nova casa, ou a nova terra, ou o exílio. Posicione-se, porque agora não há mais tempo para os indecisos. A estrada se abriu em duas. Você está no ponto da bifurcação. Como é que você não vai ter que tomar um lado? Qual é a vibração que você tem dentro de você? Esta vibração vai determinar. Não tem ninguém que vai te dizer para cá, para lá. Isso não existe. Você, pela tua vibração, pela tua frequência, pelo estado da tua consciência, você vai ter um peso que determina A ou B. Mas ninguém vai se enganar. Isso não tem a menor possibilidade. A nossa consciência ainda está muito limitada para entender que não há engano, mas vamos ter que começar a aprender. Não haverá enganos. Aquele que não estiver na frequência da transição, da ascensão, não vai para a linha da ascensão. E ponto final. O sistema não quer que você vá para a ascensão. Portanto, você tem duas opções. Ou você rompe com o sistema, não se submeta a ele, e vai para o caminho que você tem que ir, ou então vai para o caminho junto com ele. As máscaras estão caindo, nós vamos reconhecer cada pessoa, porque é isso que é preciso, a revelação, o apocalipse, né?
nós vamos ver as máscaras cair, nós vamos ver quem é quem. Porque é preciso, nós fizemos parte desse teatro todo o tempo, todas as vidas. É justo que agora no fim a gente veja quem era aquela pessoa que fazia aquele personagem embaixo daquelas máscaras, daquelas fantasias, né? Porque assim nós vamos entender melhor o nosso próprio trabalho, a nossa própria performance, né, nesse teatro. Então agora eu vos deixando também o meu abraço de luz. Namastê. Bom dia, meus amados. Dia 19 de novembro. Hoje eu vou trazer um tema bem comum e bem próprio para o momento. Então hoje nós vamos falar de espiritismo, religiões e crenças. Uma coisa bem interessante é que as religiões surgiram depois da vinda do Cristo. Por que será? Por que antes do Cristo não tinha religiões? Existia sim a igreja, né? As sinagogas, existia um culto, mas não essas religiões conhecidas como todas as que se conhece hoje. Se vocês procurarem a história dessas religiões, todas que hoje existem por aí, essas igrejas, né, todas são após a vinda do Jesus Cristo para a Terra. Aqui não vamos fazer nenhuma crítica, pelo contrário, as religiões elas são importantes, desde que se aprendam, se aproveite aquilo que é realmente necessário, aquilo que precisa, porque religiosidade não é religião, assim como espiritualidade não é espiritismo. A prática e o conhecimento e o entendimento são coisas diferentes. Algumas informações que nós recebemos nos últimos tempos, elas querem nos dizer até que há, de fato, um interesse das religiões em manter a consciência das pessoas presa, para que ela não expanda, porque nós estamos num tempo de mudanças planetárias muito importantes. O próprio Cristo veio aqui para dizer isso. Então, se o Cristo veio aqui anunciar a boa nova, a libertação da humanidade do jugo, não somente do comando dos trevosos, dos arcontes, mas também da consciência presa ao véu do esquecimento. A grande mensagem que o Cristo Jesus deixou foi, sem sombra de dúvida, que um final de um ciclo estava se aproximando e que uma nova terra viria. Em todas as suas parábolas, em suas mensagens, ele cita, algo neste sentido. E as religiões, elas se formaram depois, criaram-se depois, justamente para impedir que as pessoas fizessem esse avanço. Porque quanto mais tempo a consciência fica presa aos velhos dogmas, às velhas crenças, mais se atrasa um pouco a libertação da humanidade. E aqueles que prenderam a humanidade de todas as formas, inclusive pela ignorância, eles não querem que as consciências se libertem. O conhecimento é que faz com que se apresse a liberdade da consciência e a expansão da consciência. Tem aquela parábola, de por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem aquela outra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vê certas parábolas, certas citações, elas não precisam ser dentro de um beabá de fácil entendimento, porque cada um vai entender da sua maneira no seu tempo. As religiões são responsáveis pelas crenças de hoje. Passaram 2000 anos e a humanidade, após 100 gerações, porque uma geração se dá em média a cada 20 anos, as crenças ficaram praticamente sacramentadas, Aquilo que se acredita foi aquilo que nos disseram. Porque nos disseram que a humanidade começou com Adão e Eva e tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel. Caim matou Abel, aí sobrou Adão e Eva e Caim.
Tá, aí termina o assunto. Obviamente que se você tem um pouco de raciocínio, vai entender que isso não é uma verdade. Pode ser uma metáfora, mas nem como metáfora porque não tem lógica. Como surgem as coisas? Nós já cansamos de colocar aqui que tudo vem da fonte. A fonte é luz. A luz cria. A luz é energia. A luz, ela é formada os pranas são oriundos da luz, né? Tudo é da luz. A luz cria sempre, de acordo com a sua intensidade. A água, por exemplo, como se formou a água? Existem os elementos, os elementais, naturais, que a luz produz em cada ambiente sólido, cada mundo, cada planeta, cada estrela. Essa luz ela vem da fonte, passa pela luz do Sol central do multiverso, dos universos, das galáxias e depois os sóis também, né, de sistemas estelares e chega nos planetas. A luz é sempre a mesma. Ela vem e vem sendo transmitida, retransmitida, como se fossem espelhamentos, né? E ela traz a energia. Então a água surgiu de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, que são gases. É bem interessante, né? Não precisa estudar muito química para entender que H2O são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se juntam, 3 moléculas, 2 de hidrogênio, uma de oxigênio, formam água potável, líquida. Então tudo é luz. A luz ela vai transformando. Quando o Lavoisier disse aquela lei máxima dele, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também é uma forma de entendimento. Tudo se modifica dentro daquilo que já existe. Então as crenças nossas, elas são de acordo com aquilo que nós vemos com os olhos, entendemos com a consciência. Mas muitas vezes nós acreditamos naquilo que os outros nos dizem. Por quê? Porque nós nos achamos pequenos demais para admitir que temos o conhecimento dentro de nós. Quantas vezes eu já disse, nós somos um mini universo. Tudo que está no universo está dentro de nós, pois a fonte é a mesma, é a luz. E as religiões vieram para segurar um pouco essa expansão de consciência, que ela é natural dentro da evolução dos mundos. Nada é parado no universo, tudo é movimento. Então, nós temos dentro de nós conceitos que também, com o tempo, devemos mudá-los. Aquilo que eu aprendi há um ano atrás serve sim ainda para muito tempo, vai servir para sempre praticamente, mas quanta coisa nova aconteceu. É preciso agregar. É preciso agregar a novidade, porque senão a gente fica na mesma história, fica no mesmo lugar, fica parado como uma água que fica lá estagnada e apodrece. Se tudo é movimento, o conhecimento é o maior movimento que possa existir dentro de uma humanidade, dentro de um planeta, de uma escola, como a Terra, por exemplo, né? Bom, para começar, o Espiritismo não é uma religião. É um entendimento codificado por Allan Kardec entre 1850 e 1860. Ele reuniu centenas de médiuns e trabalhou numa codificação, dita, né, codificação do Espiritismo, para estudar a alma. Então, quando Cristo disse que viria o Consolador, ele estava falando exatamente do Espiritismo. Por que Consolador? Porque quando se entende o Espiritismo, nós vamos entender que a vida é continuada. Nós não morremos, nós só mudamos de dimensão para poder avaliar o nosso aprendizado, já que na condição de encarnado nós somos acometidos pelo véu do esquecimento e não lembramos quem somos, para que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, qual é a finalidade de estar encarnado. Então é preciso desencarnar. Então o Espiritismo ele trabalhou o quê? A terceira dimensão e a quarta dimensão. A terceira dimensão, o mundo da carne, a quarta dimensão, o mundo da alma, da não matéria, do éter, né? Do plano astral da Terra, seja lá o nome que quer dar,
tudo é a mesma coisa. Ele consolou a nossa consciência de encarnado quando ele diz que realmente não há morte. Ele trouxe o consolo porque nós começamos a entender que não somos um simples mortal, que nada termina com a morte do corpo. E o que acontece nesta roda, que chamaram de roda de Sansara, a roda das reencarnações? Por que há a reencarnação? Obviamente porque há o desencarne. A alma vem, experimenta uma vida corpórea, faz o seu trabalho de aprendizado, não importa o que vai aprender, o que vai fazer, se vai agindo bem, se vai agindo mal. Aqui é dualidade, é um mundo de dualidade. A experiência tem que ser feita em todos os tipos de coisas que se possa imaginar. Senão a gente não aprende as lições dessa escola. Desencarna, vai para o plano astral. Sem o corpo ela lembra das vidas passadas, ela faz até um tempo de arrependimento, porque ela vê que em algum momento ela fez algo que ela não apreciou, né? Como consciência mais elevada, ela vê que fez coisas que não devia ter feito, mas isso faz parte do aprendizado. Aí depois ela começa a se preparar para fazer um novo plano encarnatório e volta para a Terra para fazer mais uma experiência. Aí volta e esquece tudo de novo. Quando a alma está lá no outro lado, ela sabe mais do que quando está na carne, por isso ela precisa ir para lá. O Espiritismo trouxe essa informação e tudo que há de desdobramentos dentro desta roda de Sansara. Mas dentro dos espíritas, ditos espíritas, né? Porque se nós somos uma alma, nós somos parte do espírito, porque eu já falei sobre a mônada. Nós não somos somente esta alma que nós achamos, e hoje entendemos isso. Nós somos um átomo semente que se dividiu em superalmas e almas e fractais. Nós somos o fractal. Que depois, devagarinho, nós vamos subir, fazer a ascensão e vamos nos integrar às versões mais elevadas. Aí é o que a gente já explicou em outros temas, né? É preciso compreender bem a função nossa, como nós nos originamos e até onde nós íamos parar. E isso vai além do Espiritismo. O Espiritismo só trabalhou esta parte, a parte do fractal que encarna e desencarna, encarna, desencarna, a roda de Sansara. No máximo ele falou que a Terra, como dizia o Cristo, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração, que é a transição planetária, em outras palavras. Aí quando você fala em transição planetária, em fim de um tempo, tem alguns ditos espíritas que não concordam, porque Kardec não falou, porque... Ora bolas, porque ele não falou não significa que não há. Ele simplesmente não falou algo que ia além, porque se fosse falar isso naquela época, ninguém ia entender. Aliás, não entenderam nem o Espiritismo. Tanto que ele se terminou, praticamente sumiu depois de um tempo e ressurgiu aqui no Brasil. Começou a ressurgir aqui com mais força e daqui se espalhou novamente para o mundo. Então não adianta ficar discutindo coisas. Cada um entende do seu jeito. Na verdade, é preciso estudar e é preciso entender. Só estudar não adianta. Aquela pessoa que vai uma vez por semana, 1 hora por semana em reuniões no centro espírita, não sabe tudo. Tem que estudar muito, tem que estudar mesmo. É preciso milhares de horas de estudo. Não basta nem ler só os livros do Kardec, é preciso estudar os livros do Kardec. O grande problema é justamente as crenças, que elas não querem mudar. Quando nós entendemos algo, acreditamos em algo, a gente já tem uma crença, tem uma opinião formada. E normalmente essa opinião ela é defendida a unhas e dentes. Não se aceita nenhuma posição contrária, nenhuma opinião contrária, e mesmo nós não aceitamos entender de uma outra forma, a possibilidade de entender de outra forma. Aí vem uma questão que eu sempre lembro: quem aprende mais? Aquele que se permite saber mais, aquele que se permite mudar.
Se você se permite mudar, você tem grande chance de aprender mais rapidamente. Agora, se você não permite a mudança, você não aprende, você vai ficar naquilo que já está. Mas sem sombra de dúvida, a maioria das dores é a resistência. Resistência em mudar, em aceitar, em entender, em querer. Querer fazer diferente, em admitir que há coisas diferentes. A teimosia. Tenta ensinar alguém que é teimoso. A dificuldade que há em conseguir fazer com que ele entenda que tem jeitos melhores de se fazer cada coisa. Ele só muda depois de tanto bater a cabeça e se machucar. Aí ele vai mudar. Mas não porque o outro falou, por causa da dor. Dói tanto as cabeçadas que ele vai acabar mudando por conta própria. Crenças. Crenças limitantes, teimosia. E as religiões fizeram isso muito bem. Tanto que a gente fala em credos, em crenças. Quando você fala em religião, é crenças, né? Na verdade, a religião, ela tem todas as palavras têm uma origem, né? A religião é religar. Religar. Mas religar o que se nunca fomos desligados? Porque ela diz que ela está religando ao ser, ao seu divino. Nós nunca fomos desligados. Nós temos a sensação de estar desligado por causa do véu do esquecimento. Mas nós nunca fomos desligados. Então não há nada para religar. Há sim uma maneira de compreender e entender. Aí é diferente. Aí ela não se transforma em crença. Ela se transforma num estudo, num aprimoramento, num aprendizado, num entendimento, na compreensão e na solução. O Espiritismo, ele não cria crença. Kardec criou essa doutrina. Na verdade, ele não criou, ele codificou. Kardec não criou nada, né? Ele codificou através dos canais mediúnicos que ele reuniu. Muitos, no mundo inteiro, numa época que muito difícil, né? Porque comunicação em 1850 não era fácil, mas conseguiu, né? Porque era um projeto divino e foi realizado. Então, quando tem um projeto divino, tudo chega ao seu termo final desejado. Ele codificou o Espiritismo, trouxe o Consolador para que nós possamos compreender aquilo que não podemos ver com os olhos, embora o termo muitas vezes é dito espiritualista, mas que seja lá o termo que for, o seguidor da doutrina do Kardec, do Espiritismo, precisa entender que a escola ampliou seu vasto conhecimento e as oportunidades de ensinamento após a transição planetária, quando a Terra se transformar num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. O jardim de infância do Espiritismo ficou para trás. Porque se o Espiritismo fala da roda de Sansara, num mundo de provas e expiações, e tudo isso vai deixar de existir, obviamente, isso vai ficar também no conhecimento e na lembrança, nas memórias, nos registros de cada alma daquilo que foi. E é assim que os mundos evoluem, tudo evolui. Como diz o Lavoisier, mais uma vez, eu vou dizer aqui, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não admitir as mudanças, não admitir as transformações, é realmente fincar o pé e ficar parado como uma estaca. Não sai do lugar. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.